Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para o tema da nossa aula de hoje, que é função do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? Basicamente, é a relação entre duas grandezas, onde uma grandeza possui uma variação normal, né? Então, igual o valor de uma corrida de táxi, onde vai variar de acordo com a quilometragem, uma variação normal, mais uma variação quadrática. Então, toda variação de segundo grau, ou seja, toda função de segundo grau onde tem uma relação, nós vamos ver aqui nesta aula alguns exemplos, possui a variação quadrática, ou seja, x ao quadrado, e a variação normal. Obviamente, muitas dessas variações, muitas dessas relações podem possuir apenas a variação quadrática com a constante. Ou, por exemplo, a variação quadrática com a variação normal sem a constante. Isso vai variar de equação para equação, certo? Primeiro ponto, equação do segundo grau. A equação do segundo grau, basicamente, é o formato de uma igualdade, não é a relação em si, mas é uma igualdade, onde a gente tem sempre esse formato, um coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, ou seja, números gerais, podem ser quaisquer, por isso que tem essas letras, eles estão sendo relacionados com a variação quadrática, no caso é o A, outro com a variação comum, de primeiro grau, que no caso é o B, e outra constante, onde não tem nenhuma variação, ou seja, ele é o número que está sozinho, sem nenhum x, tá? Todos esses coeficientes se relacionam com alguma variação ou estão sozinhos. O A ele tem que ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter bx mais c é igual a zero. Isso daqui não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Então aqui a gente não vai, a gente já sabe que não pode ser igual a zero. O A tem que ser diferente de zero. É o que está dizendo aqui, tá? Então aqui, toda equação ela pode ter esses três coeficientes, o A, B e o C, ou não. No caso aqui, se tiver os três, ela é chamada de equação completa. Nós temos aqui esses exemplos, né? E como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Nós utilizamos o que é chamado de Bhaskara. Por que Bhaskara? Porque dizem que ele descobriu, mas na realidade só o Brasil e a França chamam a fórmula quadrática, né? Isso aqui é chamado de fórmula quadrática para encontrar as raízes da equação. Fórmula quadrática. Como assim encontrar as raízes da equação, professor? Bom, basicamente, o x aqui ele pode assumir sempre numa função de segundo grau, o x pode assumir dois valores, sempre, certo? No caso, para encontrar esses dois valores, nós utilizamos o que nós chamamos de fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara, onde nós vamos ter o delta, o discriminante, porque que ele é chamado de discriminante, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, dá só um minuto. E aqui a gente tem a fórmula quadrática, né, para encontrar o valor do x, ou seja, encontrar o x1 e o x2. Como eu sei que chegamos nisso daqui? Bom, para descobrirmos isso, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos fazer uma demonstração. Nós temos aqui a equação geral do segundo grau. E eu quero isolar o x. Por que eu quero isolar o x? Porque é só isolando o x que eu vou conseguir chegar na resposta. Pessoal, eu não consigo calcular o x de uma equação geral assim. Por exemplo, eu tenho que isolar o x. A gente sabe que toda equação nós precisamos isolar o x. Porém, vamos precisar principalmente fazer o quê? Sem a fórmula de Bhaskara. Isolar o x. Porém, aqui a gente tem dois. A gente tem o x ao quadrado e o x. Eles são diferentes. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, mandar tudo que não tem x para o outro lado. Bom, o 6 ele não tem x, vamos mandar para o outro lado. E aqui é o c. Então, aqui vai ficar ax ao quadrado
mais bx é igual a menos c. Fiz menos c aqui e menos c desse lado. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, porque é uma balança. Pessoal, percebam aqui que eu estou fazendo uma analogia. Um só com letras e outro só com números, para que vocês consigam compreender melhor. Então, isolando x. Aqui, pessoal, a gente precisa tirar ou o a do x quadrado ou o b do x, para que, passando por outro lado, a gente consiga resolver. Bom, o a está multiplicando x quadrado e o b está multiplicando x. Da mesma forma que aqui a gente tem o 1 acompanhando o x e o 5 acompanhando aqui. Bom, eu não consigo mandar para o outro lado, simplesmente. Tudo que eu faço de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro. Então, eu preciso fazer aqui o quê? Dividir todo esse lado da igualdade por a e esse lado também, porque daí eu consigo eliminar. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas caixas, por exemplo, vamos dizer assim, numa balança. Eu tenho duas caixas de um peso que eu desconheço e aqui eu tenho uma caixa. Eu preciso, para poder passar para o outro lado, para identificar o valor dessa caixa aqui, eu preciso dividir na metade, certo? Aqui eu não preciso fazer essa divisão, porque já está solitário a caixa. No caso, eu não preciso fazer essa divisão. Eu só vou precisar fazer outra coisa depois. Então, aqui, faço essa separação. Ax² mais bx sobre a aqui e sobre a aqui é igual a menos c sobre a. Aqui, elimina, porque todo número dividido por ele mesmo dá 1. Dando 1 aqui, a gente vai ter o quê? x² mais bx sobre a é igual a menos c sobre a. Agora, a gente deixou ele sozinho. Ficou muito mais fácil. Aqui, ele já está sozinho, então eu não preciso fazer nada. Já posso passar direto para a etapa que nós vamos fazer agora. Pessoal, percebam uma coisa. Aqui eu tenho x² e aqui eu tenho o bx sobre a. Percebam que nós precisamos fazer algum cálculo para tirar esse quadrado. Porque se eu não tirar esse quadrado, a gente não consegue equilibrar os dois lados da igualdade. Portanto, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar encontrar o produto notável. Vamos fazer um asterisco aqui. Vamos encontrar um produto notável onde nós vamos conseguir transformar esse lado da igualdade todo em, vamos dizer assim, w aqui mais e ao quadrado. Todo esse lado da igualdade tem que estar elevado ao quadrado para que nós consigamos equilibrar os dois lados. Porque eu não posso passar esse quadrado como raiz para o outro lado, porque ele só está no x. Para que nós possamos passar esse quadrado para o outro lado, ele precisa estar dentro de toda essa igualdade. Então, eu preciso encontrar o quê? O equivalente ao w e ao z dentro dessa equação e dessa. Então, primeiro, vamos fazer aqui a propriedade do produto notável da soma, onde nós vamos ter aqui w² mais 2wz mais e ao quadrado, ou seja, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O nosso primeiro aqui ele já está determinado, é x², então o nosso w ao quadrado é igual a x². Logo, w é igual a x, certo? Estamos fazendo equivalência, como se fosse uma analogia. E aqui é a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, também o nosso w ao quadrado é igual a x². Ótimo. Então, nosso w é igual a x. Agora, o que a gente precisa encontrar? O 2wz. Então, para encontrar esse 2wz, a gente precisa fazer o seguinte: transformar o bx sobre a em 2wz. E aqui a mesma coisa. Nós precisamos transformar o nosso menos 5x igual em 2wz. Ok? Aqui, vejam que interessante. O nosso w a gente já sabe que é x, correto? Opa, aqui é wz. Coloquei wx, é wz. Então, a gente já sabe que o nosso w é x. Então, vamos colocar aqui
bx sobre a é igual a 2xz, e aqui a mesma coisa, menos 5x é igual a 2xz. Vejam, se esse x está multiplicando e passar dividindo, ele vai simplificar com esse x, porque x dividido por x é 1. Então, a mesma coisa para esse x. Se eu pego esse x que está multiplicando, passo dividindo, ele vai cancelar com esse, porque x dividido por x é 1. Então, eu posso simplificar direto, tanto nesse quanto nesse. Logo, a nossa próxima etapa vai ser a seguinte. B sobre A é igual a Z. 2Z, no caso. Então, aqui, Z, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Z é igual a B sobre 2A. E aqui nós vamos ter menos 5 é igual a 2Z. Logo, o nosso Z aqui é menos 5 sobre 2. Então, nós descobrimos o primeiro termo e o segundo termo, tanto na nossa equação só com letras, quanto na nossa equação com números e letras também. Então, nós vamos finalizar essa nossa pausa. Para quê? Para nós retornarmos ao ponto da onde paramos. Então, nós paramos aqui. Paramos que x ao quadrado mais bx sobre a é igual a menos c sobre a. E também x ao quadrado menos 5x é igual a 6, menos 6, certo? Vamos conferir, é exatamente isso, ok? Então, nós chegamos no ponto onde voltamos. E agora nós descobrimos o quê? Dentro desse formato aqui que nós queremos, nós sabemos que o primeiro termo é x e o segundo é z. Só que z é b sobre 2a. Então, a gente precisa descobrir o quê? O z ao quadrado, para que nós possamos acrescentar de um lado a igualdade do outro. Z ao quadrado, então, tanto aqui quanto aqui, vai ser igual a b sobre 2a elevado ao quadrado. B ao quadrado é b ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e a ao quadrado é a ao quadrado. Então, nós temos aqui. Então, nós precisamos acrescentar deste lado da igualdade o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado e deste lado também b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Logo, nós vamos ter aqui x ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado é igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E aqui, o nosso z ao quadrado vai ser igual a menos 5 sobre 2 ao quadrado, que é menos 5 vezes menos 5 e 2 vezes 2. Então, o nosso z ao quadrado é igual a 25 positivo sobre 4. Maravilha, então é só acrescentar 25 sobre 4 dos dois lados da igualdade. Mais 25 sobre 4, que é igual a menos 6 mais 25 sobre 4. Agora, prosseguindo, né, nestas operações, nós vamos fazer o seguinte. Percebam que a gente descobriu que o nosso z, nosso w e nosso z tinham um valor. Vamos agora aplicar ao produto notável aquilo que nós descobrimos, para que vocês vejam a analogia por completo. W mais z ao quadrado é igual a w ao quadrado mais 2wz mais z ao quadrado. Tanto lá quanto aqui. W mais z ao quadrado é igual a w ao quadrado mais 2wz mais z ao quadrado. Percebam que aqui o nosso w é x, certo? Então, aqui a gente vai ter x mais aqui o nosso z, a gente descobriu que é b sobre 2a, certo? Pronto. Então, a gente já pode desenvolver. Aqui, nosso w é x, então é x ao quadrado, mais 2 vezes w, que é x, vezes o z, que é b sobre 2a, mais o nosso z ao quadrado, que é b sobre 2a, portanto, ao quadrado.
Então aqui a gente vai continuar do mesmo modo, a gente só quer demonstrar que um lado é igual ao outro. Então aqui vai ser igual a x ao quadrado mais esse 2 está multiplicando, vai vir para cá com o b e vai ficar 2 dividido por 2. Então esse 2 eu posso simplificar com esse 2 que vai dar 1. Então aqui a gente vai ter x vezes b, pela propriedade comutativa da multiplicação, x vezes b é a mesma coisa que b vezes x. Do mesmo modo que 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então aqui a gente tem bx sobre a mais b ao quadrado, 2 ao quadrado é 4 e a ao quadrado. Vejam, isso daqui é igual a isso. Portanto, isso daqui que está ali, a gente vai transformar nisso daqui. Logo, todo lado esquerdo da igualdade será isso. Vejam só que magnífico. Agora nós podemos prosseguir. Então aqui, se isso é igual a isso, então isso daqui eu posso transformar nisso daqui. Mais b sobre 2a ao quadrado, que é igual então a isso aqui. Menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Maravilha. Por que eu fiz isso? Porque daí eu posso fazer raiz quadrada dos dois lados da igualdade e eliminar o quadrado que estava no x. Portanto, agora o x é isso daqui. Vejam que facilitador. E para nós conseguirmos continuar com o nosso cálculo, a gente tem que igualar esses dois denominadores aqui das frações. Então aqui, se é 4a ao quadrado, 4a ao quadrado é o quê? É 4a vezes a. 4 vezes a vezes a. Logo aqui, eu já tenho um a, já tenho esse a aqui. Então é só multiplicar em cima e embaixo por 4a, ou seja, eu tenho que fazer a fração equivalente. De menos c sobre a, eu tenho que fazer a fração equivalente para que nós tenhamos o denominador igual a este aqui, que é o que tem a mais. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 4a. Logo, nós vamos ter o quê? Raiz quadrada de menos 4ac sobre 4a ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4ac. 4a ao quadrado. Maravilha. Já temos essa parte. Vamos voltar para o numérico para fazermos o mesmo, né? O nosso w a gente sabe que é o x, né? Como nós descobrimos aqui em cima, o nosso w é o x e o nosso z é menos 5 sobre 2. Então aqui a gente vai ter o quê? X menos 5 sobre 2 ao quadrado. E aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 2 no caso. Então, a gente vai ter mais 2 vezes o w, que é x, vezes o menos 5 sobre 2. Eu já estava fazendo a operação aqui dos sinais. Não vamos fazer isso, não. Mais o 25 sobre 4, que a gente descobriu que é o z ao quadrado. Então, aqui, x menos 5 sobre 2 ao quadrado é igual, portanto, a x ao quadrado. 2 aqui e 2 embaixo, mesma coisa do outro. Vai cancelar. Mais com menos é menos. Vai ficar menos 5x aqui, mais o 25 sobre 4. Vejam só que interessante. Aqui, ó, isso daqui é igual a isso daqui, ó. É o que está sendo dito, olha só. Certo? Portanto, eu posso substituir. E é o que nós faremos aqui. Então, logo, aqui embaixo, C, aqui em cima é x ao quadrado menos 5x mais 25 sobre 4. Então, nós temos, na verdade, x menos 5 sobre 2 ao quadrado, que é igual a menos 6 mais 25 sobre 4. Raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro, para isolar o quadrado do x. Maravilha, então aqui a gente tem x menos 5 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de menos 6 mais 25 sobre 4. Só que a gente fez uma coisa diferente aqui, certo? A gente igualou. Então, aqui, na verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número que dê esse aqui embaixo. Embaixo tem que dar 4, então eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 4. Simples assim, ó, porque embaixo é 1. Então, aqui eu vou ter x menos 5 sobre 2 é igual a raiz quadrada de menos 6 sobre 4 mais 25
sobre 4. Maravilha, isso daqui. Prosseguindo com a nossa equação, esse mais b sobre 2a manda para o outro lado, fica menos. Só que lembrando, se nós fazemos raiz quadrada, pessoal, seja de um lado ou de outro, nesse caso aqui, nós cortamos. Então, para essa finalidade não existe mais ou menos. Para esta daqui, que permaneceu a raiz, nós vamos ter que permanecer com o mais ou menos. Então, aqui vai ficar menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de, como é 4a ao quadrado aqui, 4a ao quadrado aqui, eu posso juntar tudo. Então, vai ficar menos 4ac mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E aqui vamos prosseguir também, vai ficar x igual, mesma coisa, mais ou menos, menos, mais no caso, porque ficou positivo, mais 5 sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 6 mais 25 sobre 4. Logo, nós vamos ter o seguinte, x é igual... Lembrando, pessoal, raiz quadrada de uma fração, então eu tenho aqui raiz quadrada de 16 sobre 9, eu tenho, na verdade, raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 9. Então, isso aqui, na verdade, é 4 dividido por 3, certo? Então, aqui é a mesma coisa. Tenho aqui menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada. Vamos ajeitar aqui para ficar mais bonito. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre raiz quadrada de 4a ao quadrado. Vejam que interessante, aqui é o nosso delta, né? Então, vamos começar a chamar isso aqui de delta para facilitar a nossa conta. X é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre, olha que interessante, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, aqui a gente pode juntar esses dois embaixo, que são iguais. X, então, é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Chegamos na resposta, ou seja, nós encontramos a fórmula geral para encontrar as raízes de uma função de segundo grau, ou seja, para encontrar o x1 e x2, x1, então, é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2, portanto, é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Afinal, nós temos aqui a possibilidade do mais e a possibilidade do menos. E nós finalizamos também aqui em cima, só que de modo numérico. X, então, é igual a 5 sobre 2, mais ou menos, mesma coisa ali, a gente vai separar as raízes, vai ficar aqui raiz de menos 6 mais 25, que é 19, sobre raiz de 4. Raiz de 4, raiz quadrada do número 4, né? É igual a 2. Então, aqui a gente pode juntar. Portanto, aqui nosso x é igual a 5, mais ou menos raiz de 19, sobre 2. E aí o nosso x1 ele vai ser determinado, vai ser calculado como 5 mais raiz de 19 dividido por 2. E o x2, nosso x2, nesse caso aqui, vai ser igual a 5 menos raiz de 19 dividido por 2. Ok, pessoal? Então, esta daqui é o nosso cálculo, é a nossa demonstração, tá certo? Então, tenham sempre isso em mente, para que nós possamos sempre realizar as operações do modo mais adequado possível, tá bom? Ok? Então, essa é a nossa conta aí. Então, aqui daria para a gente calcular, né? Raiz de 19 é 4 e um pouquinho, daria para chegar no valor aproximado, mas vamos deixar deste modo para finalizarmos esta demonstração. Então, a fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática, ela surgiu desta demonstração, tá bom, pessoal? Só para que vocês tenham ciência disso. Voltando aqui, então. Para resolver essas equações, então, é só jogar na fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem o A aqui, que é 1, o B aqui, que é menos 9, e o C, que é 14. E cada uma dessas fórmulas, dessas equações do segundo grau, tem aí os seus coeficientes, onde vocês vão substituir na
fórmula. A fórmula é um checkpoint, pessoal. Outras pessoas já jogaram o jogo para nós, chegaram em um ponto, né, que é a fórmula, que é o nosso checkpoint, para que nós, a partir daí, consigamos chegar até o final do jogo, até a solução do problema e resolvermos ele, tá bom? Isso facilita a nossa vida, mas é sempre importante a gente saber o caminho que foi tomado para chegar nesse checkpoint, tá certo? Bom, o discriminante, ou seja, o delta, ele determina, o que ele determina? Se o delta ele é positivo, existem duas raízes reais. Sabem os números reais? Então, os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os irracionais são números reais. Então, raiz de 2 é um número real, só que ele é um número real irracional. 2,5 é um número real, só que racional, certo? 5 é um número real, só que inteiro. Menos 2 é um número real, só que inteiro. 2, enfim. Todos esses números, eles são números reais, certo? Então, quando o delta ele é positivo, quando o delta é maior do que zero, quando ele é positivo, nós temos raízes reais, duas diferentes. Quando o delta ele é igual a zero, então nós vamos ter somente uma raiz real, ou melhor, duas raízes reais, só que iguais. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então, vamos ter lá o 5, que é a única raiz, tá bom? Então, é como se fosse isso. E aqui nós vamos ter o delta menor do que zero. Então, ele não possui raízes reais. Aqui entraria numa coisa que provavelmente só os engenheiros vão ver aí no decorrer do curso, que são as raízes complexas, os números complexos. Tá bom, pessoal? Então, delta menor do que zero é somente raízes de números complexos, tá bom? Aqui embaixo ele mostra algumas equações de raízes, equações onde as raízes são mais fáceis de calcular, onde nós não precisamos aqui do Bhaskara, da fórmula quadrática. Por quê? Porque nós precisamos somente de uma coisa assim. Por exemplo, esse primeiro aqui isola o 25 do outro lado, tá? Negativo passa positivo. Aí aqui o x quadrado vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Afinal, o quadrado está dentro de todo esse lado da igualdade, né? Aqui vai ficar mais ou menos raiz de 25. Portanto, o x aí ele pode ser tanto mais quanto menos 5. Então aqui, se eu coloco no lugar de x quadrado aqui o 5, vai ficar 5 ao quadrado menos 25. 5 ao quadrado é 25, 25 menos 25 é zero. Portanto, a igualdade é verdadeira. O que é raiz de uma equação? Raiz de uma equação é quando torna a igualdade verdadeira, pessoal. Ou seja, quais números que substituídos no lugar do x tornam essa igualdade verdadeira, ou seja, tornam essa igualdade igual a zero, que é o que está definindo aqui, ó, é igual a zero. Portanto, é por isso que a gente chama de zero ou raiz de uma equação, tá bom? É a mesma coisa aqui, só que aqui é outro método, né? Nesse caso aqui é outro método. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer 2x ao quadrado menos 49 igual a zero. Então aqui a gente vai ter o quê? O 49 vai para lá, a gente vai ter que isolar, né? Então vai ficar 2x ao quadrado é igual a 49. Daí a gente vai ter x quadrado é igual a 49 dividido por 2. Isso aqui então vai ser igual a x, a gente vai fazer raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 dividido por raiz quadrada de 2. Então isso aqui é igual. Como raiz de 2 não pode ficar embaixo porque não tem raiz exata, a gente vai racionalizar raiz quadrada em cima e embaixo. A gente vai ter então, raiz de 49 é 7. Então aqui a gente tem 7 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, a gente pode cancelar a raiz com o quadrado. Ou fazer 2 ao quadrado, que é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então aqui embaixo vai ficar só o 2. Essa seria a raiz, o positivo e negativo. Não nos esqueçamos deste detalhe. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tem aqui outras, né? X ao cubo, etc. Tem outras formas aqui, mas aí, se vocês quiserem resolver, podem resolver, fiquem à vontade, tá? Mas não é o caso, que a gente não vai se demorar muito nessa parte. Aqui, pessoal, a gente vai ter casos específicos. Por exemplo, um foguete foi lançado de uma plataforma de lançamento, então ele foi lançado
em parábola. Então, ele fez esse movimento aqui, tá? T após é dado pela função. Então, a altura é determinada por esse tempo. Esse foguete deve atingir um alvo que se encontra ao nível do solo, ou seja, a altura igual a zero, tá? De que altura o foguete foi lançado? Opa! Que altura? 300 metros, pessoal. Ó aqui, ó. Por quê? Se a gente coloca o tempo igual a zero, ou seja, o momento inicial aqui, zero, né? H zero, zero aqui, no T, zero aqui. Menos zero ao quadrado é zero. 20 vezes zero é zero. Então, 0, 0, 0 mais 300 é 300. Então, foi a 300 metros. Veja que interessante, tá? Então, aqui é basicamente aplicar na fórmula. Aplicar ali na equação geral, tá? Agora aqui, qual a altura do foguete 10 segundos após o lançamento? Então a gente só substitui aqui por 10. Então vai ficar 10 ao quadrado, 100. Vai ficar menos 100 aqui, tá? Porque esse menos, ele está fora do t. O nosso t é 10. Então esse menos está fora do t, tá bom? Ele não faz parte do nosso t. Se fosse menos 10 segundos, não faria sentido, certo? Não tem sentido menos 10 segundos. Então aqui esse menos está fora do nosso número t, tá? O nosso número t é 10. E aqui 20 vezes 10 é 200. Então aqui a gente vai ter menos 100 mais 200 vai dar mais 100. Mais 100 mais 300 vai dar 400. Então aqui, qual a altura do foguete? 400 metros. Certo? Foi o mais 100 mais 300. Após quantos segundos o foguete atingirá o alvo? Aqui é a altura igual a zero. Então aqui a gente vai substituir por zero e vamos ter o quê? Uma equação do segundo grau. Veja que interessante. Zero é igual a menos t ao quadrado mais 20t mais 300. Aí é só aplicar no Bhaskara, tá certo, pessoal? Aplicando no Bhaskara vocês encontram a solução. Existem formas de calcularmos sem precisar do Bhaskara. Como? Aqui, ó, a soma S e o produto P. Ou seja, nós podemos fazer soma e produto. Isso aqui é outra demonstração que eu queria apresentar para vocês, pessoal. Vejam só. Aqui em cima, vamos lá. Nós temos a soma e produto. O que é soma e produto? Nós vamos pegar o x1 e o x2 e nós vamos calcular. O x1 a gente já sabe que é menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, só que o delta a gente vai usar, tá, pessoal? Vamos com calma, por enquanto, sobre 2a. E aqui, menos b, x1 no caso é o mais, né? Aqui foi só para vocês relembrarem a fórmula geral. x1 é o mais e o x2 é o menos. Menos delta sobre 2a. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer primeiro soma. A soma é o quê? x1 mais x2. Então aqui nós vamos fazer menos b mais raiz de delta sobre 2a mais o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Como os dois têm o 2a, a gente mantém tudo sobre 2a. Então nós vamos ter aqui menos b mais raiz de delta, mais com menos é menos, então vai ficar menos b, menos o raiz de delta sobre 2a. Aqui nós temos mais raiz de delta com menos raiz de delta, é como se nós tivéssemos mais raiz de 25 e menos raiz de 25. Raiz de 25 é 5, raiz de 25 é 5. 5 menos 5, 5 positivo com 5 negativo é 0. Então cancela, tá? Vai ficar menos b com menos b sobre 2a. Menos b, estou devendo b e estou devendo b, estou devendo então 2b sobre 2a. 2 com o 2 simplifica, logo a soma é igual a menos b sobre a. Ou seja, se eu quiser saber a soma da primeira raiz com a segunda, é só pegarmos o b com o sinal trocado e dividir pelo a. Tudo bem? E agora o produto. Produto é o que? É multiplicação. Produto, então, a gente vai ter x1 vezes x2. E aqui a gente vai precisar desse delta solto. Então, o nosso delta a gente sabe que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? Então, aqui a gente só vai multiplicar. Então, entre parênteses, a gente vai ter menos b
mais raiz do delta. Quando precisar arrumar o delta, a gente solta ele, tá, pessoal? Substituir aqui. E aqui, menos b menos raiz de delta sobre 2a. O de cima, como são duas frações, é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. E em cima é um produto notável, então a gente vai ter primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo e assim sucessivamente. Vamos prosseguir com isso aqui, pessoal. Então a gente vai ter menos b com menos b mais b ao quadrado. Menos b com menos raiz de delta vai ser então mais b vezes raiz de delta. Agora aqui, mais raiz de delta vezes menos b raiz de delta é menos b raiz de delta. E mais raiz de delta vezes menos raiz de delta vai ser menos raiz de delta ao quadrado, porque é ele vezes ele mesmo. Tudo isso dividido por 2a vezes 2a vai ser 2 vezes 2, que é 4, e a vezes a, que é ao quadrado. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Então a gente vai ter aqui, cancela esse com esse, porque tem esse positivo e esse negativo, vai cancelar, ok? Então aqui b ao quadrado menos raiz quadrada do delta é o próprio delta. É o próprio delta. B ao quadrado menos delta. Tudo isso aqui, a é 4 vezes a ao quadrado. Aqui, pessoal, o delta a gente vai precisar soltar para poder terminar de resolver. Então a gente vai ter b ao quadrado menos parênteses, porque é tudo isso daqui negativo. B ao quadrado menos 4a vezes c, tudo dividido por 4a ao quadrado. Vejam, é menos, só que a gente tem que aplicar distributiva aqui, porque é como se tivesse um menos 1 multiplicando aqui e aqui, tá certo? Então vamos lá, b ao quadrado menos com mais é menos, então menos b ao quadrado. B ao quadrado menos b ao quadrado. Menos com menos é mais, então vai ficar mais 4ac. Logo, aqui embaixo vai continuar igual. Menos b quadrado com mais b quadrado é zero. Então a gente vai ter aqui sobrando 4ac sobre 4a ao quadrado, que é 4a vezes a. Ó, 4 com 4 dá 1, a com a dá 1 também. Então a gente vai ter 1 vezes c e 1 vezes a. Logo, o produto é c sobre a. Então a origem da fórmula, para você saber o produto, ou seja, a multiplicação das duas raízes, é só fazer o c e dividir pelo a, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui? Vejam só, aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos pegar esses próprios exemplos aqui, ó. 14 é o nosso produto c sobre a. O nosso a vale 1, então é 14 sobre 1, que é o próprio 14. Quais multiplicações dão 14? 14 vezes 1 e 7 vezes 2. Logo, vamos ver aqui é menos b sobre a. O a vale 1, então não vai mudar. Menos b, ou seja, o contrário do b é mais 9. Então, enquanto esse aqui é o nosso produto, essas são as nossas possibilidades de produto, essa aqui é a nossa soma, certeza, tá? Quais desses números aqui somados dão 9? 14 mais 1 dá 9? Não. 7 mais 2 dá 9? Sim. Então, aqui o nosso x1, vejam como é mais rápido. x1 vale 7 e x2 vale 2. Vejam como foi mais rápido para fazer ao invés de fazer pelo Bhaskara. Façam pelo Bhaskara depois esta daqui e pela soma e produto eu já fiz. Façam pelo Bhaskara para conferir para ver se não dá esse resultado. x1 igual a 7, x2 igual a 2. Mesma coisa com os outros exercícios. Tá bom, pessoal? Então, essa daqui seria uma outra forma de vocês resolverem. Tá certo? Aí aqui, ó, as funções que possuem os três coeficientes diferentes de zero são chamadas de funções completas, como a gente já viu ali. Caso b seja igual a zero ou c igual a zero, as funções são chamadas de funções incompletas. No caso aqui ele está falando de função agora, tá, pessoal? Função é onde a gente constrói gráfico. É onde a gente tem a relação. Então aqui, ó, tempo em segundos, TS, T em S, é igual f dx, aqui é T ds. Então, o tempo ou temperatura em segundos, por exemplo, o N em P, o P aqui em T, o Y em X, f de X em X, certo? Então, a gente tem uma relação aí de grandezas também, tá? Aqui, o gráfico de toda função do segundo grau é uma parábola, certo? Essa curvinha aqui, então é uma parábola. Sua concavidade depende do coeficiente a, ou seja, se o a for negativo, a concavidade é para baixo, tá?
Uma forma aí, um macete para vocês decorarem, pessoal, é quando é positivo, para cima, sorrisinho. Quando é negativo, é tristinho, é para baixo, tá bom? Só uma brincadeira aí para descontrair. E se for positivo, é para cima a concavidade, tá? Concavidade é a abertura da parábola, tá bom? E aí a gente tem algumas disposições, pessoal, do delta, né? A gente viu que das raízes. As raízes dentro do gráfico vão ser aonde a parábola cruza no eixo x, tá certo? Isso são as raízes de uma função quadrática, de uma função de segundo grau. Então, se o delta é positivo, as raízes vão tocar na parábola. Aqui e aqui. Nesse caso aqui, a gente tem o delta maior que zero, duas raízes. O A maior que zero. O A positivo, então é uma concavidade para cima e aqui é uma com concavidade para baixo. Nesse caso aqui, o delta é igual a zero, portanto é só uma raiz, então só cruza em um ponto do x. No caso aqui, concavidade para cima e no caso aqui, concavidade para baixo. O A positivo e A negativo. E aqui embaixo a gente tem o delta diferente de zero, sem raízes reais. Vejam, não tem aqui e não tem aqui. Mas o gráfico, ele existe. Se você for construir o gráfico, ele existe. Então, o A aqui, maior que zero, concavidade para cima e aqui, concavidade para baixo. Tá bom? E os pontos, aqui é a observação, que vocês podem ler, eu vou deixar disponível esse material para vocês, tá bom? Vocês podem ficar muito tranquilos. Aqui alguns exercícios, algumas questões de intersecção, tá bom? Para que vocês possam resolver, tá certo? Isso aqui tudo vocês podem estar resolvendo. Se vocês quiserem, eu vou fazer uma aula à parte resolvendo todos esses exercícios de aula, tá bom? E no fim, eu deixei alguns exercícios propostos para que vocês resolvam. Dentro desses exercícios propostos, pode ter um ou outro que caia na prova, em uma das provas, ou só na P1, enfim. A P2 é somente os conteúdos que estão lá no segundo tópico, tá bom? Mas no exame pode acabar caindo alguma dessas questões. Eu vou selecionar 5 dessas questões aqui, dos propostos. Na aula que eu for falar, né, e explicar esses exercícios de aula, eu vou explicar todos os exercícios de aula e vou selecionar 5 dos exercícios propostos. Dentro desses 5 que eu vou propor, vão ser os que provavelmente cairão na prova. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se precisarem de alguma coisa, podem acessar o meu Instagram, que está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam de entrar sempre no portal para estudar tanto os exercícios, tirar suas dúvidas, façam as listas de exercício extras para que vocês possam treinar, tirar dúvidas e sempre em contato comigo. Eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Estudem sempre e até a próxima.